Bom dia aqui nessa gravação. Boa noite para todos vocês. Boa noite a todos, amigas, amigos. Bem-vindos a esta oficina Talhado Intangível da Escrita Criativa. Eu vou silenciar um companheiro que tenho aqui do lado. Bom, estava falando bem-vindos a este grupo Oficina Talhado Intangível da Escrita Criativa, que se trata de uma oficina de narrativa breve, cujo título é O Coração Relator. Título que, claro, faz uma homenagem a aquele famoso conto de Edgar Allan Poe, intitulado O Coração Delator. Me desculpam, claro, também as interferências do portunhol acontecem. Acho que todo mundo deve estar de alguma forma acostumado. Bom, eu quero falar principalmente nessa primeira sessão, que esse esforço para acontecer. Eu devo agradecer ao amigo Víctor Barrio Nuevo, que é o responsável pela Livraria Espanhola Hispano-Americana de São Paulo, que não por acaso, por coisas de Deus, eu vim morar aqui muito perto da livraria, a uma estação e meia de metrô. E, bom, temos já mais de 2 anos fazendo parceria para distintas atividades literárias. Eu agradeço muito o apoio dele e da livraria, né, que digamos, uma empresa familiar muito linda. Eu recomendo todos vocês visitarem. Ok. Eu vou começar a apresentar os slides preparados para essa primeira sessão, que basicamente está falando que minha tela não dá para compartilhar, porque agora sim, agora foi. Bom, o seguinte, essas oficinas são produto final de um trabalho bem analisado, que começou lá no ano 2008, quando eu comecei pela primeira vez a dar aulas online, que naquele ano era uma coisa nova. De alguma forma, eu sou da Venezuela, e eu, de alguma forma, devo dizer, com humildade, mas me posicionando claramente, que de alguma forma eu fui pioneiro no meu país com esse tipo de oficinas, porque em 2008 a única coisa que existia parecida e que podia funcionar era os grupos de Yahoo Groups. Então foi em 2008, em um grupo de Yahoo Groups, quando eu comecei pela primeira vez a dar uma oficina de escrita criativa. Era bem genérica, era simplesmente tipo iniciação à escrita criativa. Desde então, eu comecei a desenvolver, a experimentar, a fazer testes com diferentes dinâmicas e tudo mais.
até que foi 10 anos depois, em 2018, que, na verdade, eu cheguei nesse nome definitivo, digamos, para minha metodologia, que em espanhol é Taller Intangible de Escritura Criativa, TIEC. E esse ano, pela primeira vez, como vocês estão assistindo ali, acompanhando, pela primeira vez em português para o Brasil, que no caso será Oficina Talhado Intangível da Escrita Criativa. Por que talhado? E sobre isso vamos a ir sabendo, vamos a ir vendo e entendendo por que a palavra talhado. Nesse primeiro momento, eu vou dizer que é uma ideia que eu peguei do Manifesto Poético de Dylan Thomas, conhecido poeta galês, que, que ele faz uma comparação muito linda sobre o trabalho da poesia, mas que também vale para o trabalho da literatura no geral, que ele faz uma comparação muito linda entre o trabalho que faz o escultor ou o talhista, aquela pessoa que pega uma pedra ou pega um pedaço de madeira bruta, coloca numa mesa e aí do nada ele começa a usar suas ferramentas, a talhar, assim, a trabalhar, né? Aquela forma bruta que simplesmente foi produto da natureza, como também é produto da natureza nossa primeira imaginação quando sai de lá dentro um texto escrito. E então é o trabalho pormenorizado de ir aos poucos dando forma naquela coisa até encontrar uma figura, um objeto estético. Então, esse trabalho detalhado, que também é detalhado, é uma coisa que transversaliza toda a oficina, né? Todas as minhas oficinas. É uma ideia que eu peguei para todos os meus cursos, vamos dizer. Então, nesse primeiro semestre, estamos promovendo essa primeira oficina, ia falar esse primeiro taller, né? Essa primeira oficina de narrativa breve em português e temos a grande honra de ter aqui alunos que, de fato, são brasileiros estudantes de espanhol, o que para mim é uma coisa muito grata. Claro que a oficina originalmente é em espanhol, eu estou falando em português e todos os slides que vão ver acá foram adaptados ao português. O roteiro todo para as aulas e tudo mais, tudo está adaptado, traduzido para o português, mas vale a pena fazer essa troca que estamos começando a fazer agora. E então, esse primeiro mês dessa agenda, desse primeiro semestre, vai ser narrativa breve. Para o mês de abril, aí sim vai ser uma oficina em espanhol, aí vai ser um taller de conto de ficção. Também vão poder participar e, como estão assistindo ali, o mês 5 de maio, vai ser uma oficina de fábulas, também vai ser em português. E, finalmente, em junho, vamos ter uma oficina, aí sim, bilíngue. Por quê?
vou adiantar, né? Porque essa oficina eu preciso dá-la em espanhol e em português por conta da palavra e da origem etimológica das duas palavras, como são ditas em espanhol e português, novela e romance. Porque os simples nomes do gênero nos vai ajudar a entender muitas coisas, das quais vamos ver um pouco por cima aqui nessa oficina. Então, essa oficina é talhado intangível da escrita criativa, narrativa breve, o coração relator, com esse servidor, Isaac Morales Fernandes. Então, vamos vê-la, vamos acompanhá-la, vamos assisti-la de segunda-feira 24 ao sábado 29 de março. Sempre vai ser nesse horário, está em horário AM/PM, mas todos vocês sabem, 20 horas, hora de Brasília, São Paulo, ou 19 horas se você está lá, Boa Vista, Manaus, ou mais para a parte do norte do Brasil. A oficina é certificada, ou seja, você vai receber um certificado tanto pela minha editorial, que se chama Ninguna Editorial, e pela Livraria Espanhola e Hispano-Americana de São Paulo. É aí que eu agradeço muito esse apoio, essa confiança do amigo escritor, editor Víctor Barrio Nuevo ou Javier Villanueva, como vocês prefiram, como ele prefira. Agora, temário por sessão. Quais vão ser os temas das nossas 6 sessões? Então, hoje, eu tinha que falar primeiro, né? Como vai ser a metodologia? Bom, está explicado ali na parte inferior desse slide, mas aí está explicado por sessões, tá? Só que eu vou explicar um pouco a metodologia de cada sessão para vocês entenderem melhor de que se trata esse vídeo que vocês estão assistindo nesse momento agora. A metodologia acontece de cada sala, de cada aula, acontece da forma seguinte. Vamos ter um primeiro vídeo pré-gravado, que é esse que vocês estão assistindo agora, um primeiro vídeo pré-gravado que vai ser aproximadamente de uns 15 a 20 minutos, exceto esse primeiro vídeo, porque esse primeiro vídeo introduz a oficina completa. Então, é mais longo, né? Mais demorado. Logo após esse vídeo, a aula acontece ao vivo, mas no chat do WhatsApp. Ou seja, você não vai acompanhar um vídeo ao vivo completo de 2 horas. Porque, primeiro, bom, vou resumir. Não faz parte da metodologia que eu criei, trabalhei falei, desde 2008. Não quer dizer que não possa mudar daqui a um tempo, lá na frente, mas, por enquanto, é assim como vem funcionando, e vem funcionando de uma forma boa. Por quê? Porque uma razão básica pela qual eu fiz esse design de oficina é porque nem todo mundo tem possibilidade de acompanhar um vídeo completo ao vivo. Nem todo mundo tem sequer a possibilidade de assistir um vídeo gravado de 2 horas, porque talvez a pessoa não tem Wi-Fi, depende somente dos dados do celular, dos créditos do celular. Então, existem limitações, né? Por isso,
eu fiz, digamos, essa concessão, né, de não fazer, corrigindo ao vivo, né? Um pré-gravado ao vivo. Falei, vão ter interferências de espanhol, mas que bom que vocês são, na maioria dos participantes acá, são estudantes de espanhol. Então, depois, essa sala, essa aula ao vivo, no chat, vai ser com textos, com áudios que eu vou mandar, com imagens que vou compartilhar, que vou encaminhar para, de alguma forma, ilustrar alguma explicação que eu vou estar dando. E assim, isso vai ser de uma meia hora, 45 minutos. Aí há uma brecha, mais ou menos, porque depende do tema, né? Às vezes tem quem quer fazer que tudo dure exatamente o mesmo, mas os temas têm diversas camadas onde a gente pode aprofundar numa oficina como essa e outras onde não dá para aprofundar muito. Então, isso mais ou menos faz com que a primeira hora de cada aula, que dura 2 horas, seja cumprida, a primeira hora. Já a partir da segunda hora, dessas 2 horas de aula, é mais a troca, onde vamos conversar no chat, que afinal é isso que acaba sendo o mais atrativo, o mais atraente para vocês participantes, porque já vocês podem estar deitados em cama, inclusive, não precisam estar escravos de uma tela, ou escravos de sei lá o que, simplesmente vocês estão lendo, acompanhando e participando, interagindo, e aí a gente vai, como falei, fazendo uma troca, tirando dúvidas, trazendo também algumas outras coisas relacionadas. Eu não sou dono da verdade e devo dizer uma coisa também, isso sim com muita humildade, eu preciso ainda conhecer muita coisa da literatura brasileira, tá? Aí eu vou até pedir desculpas para os brasileiros, porque, bom, eu tenho, no Brasil, eu tenho 3 anos e meio, então ainda me falta muita coisa por conhecer. Eu cheguei no Brasil em setembro de 2021 e cheguei em São Paulo em abril de 2022. Então, foi praticamente ontem. Bom, depois dessa troca, dessa conversa que dura aproximadamente também uns 45 minutos, os últimos 15 minutos da sala é já um chat aberto, onde todos podem participar de uma forma mais espontânea, onde os ouvintes, porque vamos ter ouvintes também, podem ficar ouvintes, também vão poder participar nesses últimos 15 minutos, para falar qualquer coisa relacionada, claro, ao curso, à oficina. Então, temos esse temário por sessão, que vai ser essa primeira sessão de hoje. Vamos falar sobre os tópicos gerais da narrativa breve. E aí, já vocês têm o temário do resto da oficina. Na segunda sessão, amanhã, seria entre a nouvelle e o microconto. O que é nouvelle? Vamos ver, é um termo francês. Eu não sei francês, mas quem souber quem souber francês, me desculpe se estou pronunciando de uma forma errada, mas pelo menos a gente fala assim, nouvelle. A terceira sessão vai ser relato, narração, conto, fábula. Cada um desses 4 termos tem especificações, digamos, técnicas dentro do âmbito da narrativa. Na quarta sessão vai ser desafios da ficção condensada.
A narrativa breve é uma ficção condensada, no sentido de que, por oposição, uma ficção não condensada seria um romance. Aí uma ficção ampla. Na quinta sessão, vamos falar de matrioshkas, monstros, metamundos. E na sexta sessão, alteridades, hibridações, distorções. Esses 6 termos dessas 2 últimas aulas são já um aprofundamento nos distintos tipos de contos, de relatos, de narrações que existem. São termos muito da estética crítica, são, de alguma forma, são ferramentas críticas de análise para a narrativa contemporânea. Então, agora sim, a metodologia geral da oficina é que nas primeiras sessões, as sessões 1, 2 e 3, vão ser principalmente de leitura, ou seja, eu vou enviar para vocês materiais de leitura, vamos criar aquele debate do que eu falei já, e isso que eu chamo ali de fichas de leitura. Não uma ficha como tal, é simplesmente que vocês vão precisar enviar simplesmente uma mensagem ali no chat, pode ser escrita, pode ser por áudio, falando sobre a leitura que foi indicada, né, para cada sessão. Porque para cada sessão vamos ter diferentes leituras que vão fazer. As sessões 4 e 5 vai ser mais na troca, vai ser mais focadas na troca. Sempre vai ter leituras, mas vai ser mais focada na troca e no talhado. Aí é que vem o negócio. O talhado da escrita narrativa breve. Por quê? Porque vocês vão começar a escrever um conto, um relato, uma fábula. Já vamos ver os diferentes tipos de textos que vão poder escrever. E aí vocês vão começar a fazer isso. Vocês vão tirar da natureza da sua imaginação, desse produto da natureza, que é uma coisa que sai da sua imaginação, vão colocar numa mesa e aí vão começar a talhar, né? E na última sessão vai ser já a produção final, bem talhada, de um texto narrativo. Então, disso se trata, né? A nossa oficina. Agora, vamos falar já, porque estamos na nossa primeira sessão, vamos falar já do primeiro tema, que é tópicos gerais da narrativa breve. Aí temos alguns subtemas, como são eles ficção narrativa como verso genérico da literatura. Logo, anedotas, histórias, lendas, mitos. O que essas coisas são? Vamos conversar sobre isso. Temos também estampas, exemplos, tradições e oralituras, que é um termo muito novo, mas que fala de uma coisa muito antiga, que é a literatura oral. E momentos-chave na formação da ficção breve. Fábula, conto. Agora, para conversar de uma forma bem geral, a metodologia aí vai ser a leitura e debate do conto, ou relação o coração delator de Poe, e leitura e debate também do típico texto, sempre nesses casos, que é o Manual do Perfeito Contista, do uruguaio Horácio Quiroga. Agora, para falar de uma forma bem geral sobre esses tópicos gerais da narrativa breve, vamos nos focar no nosso continente, né? Nosso continente todo tem uma tríplice herança cultural
que de alguma forma atravessa, transversaliza, uma palavra mais bonita, né? Transversaliza toda a literatura. E, claro, a narrativa breve não está isenta dessa condição, de alguma forma. Essa tríplice herança da narrativa breve está conformada, em um primeiro momento, pela herança indo-europeia. A herança indo-europeia, hoje em dia, nos deu as formas, tá? Por exemplo, principalmente a forma épica da narrativa, a épica e a viagem do herói. Então, temos aí uma influência muito antiga que, por nós sermos, hoje em dia, vamos falar da realidade e não da, das coisas que já sabemos sobre as veias abertas da América Latina, temos uma indubitável influência que vem desde o Gilgamesh, que é aquele texto muito antigo do Oriente Médio, até as viagens de Gulliver. Isso só para dar sim, um exemplo bem amplo de uma coisa muito antiga e uma coisa mais ou menos recente em termos de tempo histórico. Digamos, o Gulliver já na modernidade, mesmo que ele foi escrito no século XVII. Então, o assunto do herói e a viagem do herói vai acompanhar sempre até hoje, só que de formas diferentes, claro, mas vai ser sempre um subtema, um subtexto por baixo de todo o texto de que você vai ler. Temos também, por isso por isso se chama indo-europeia, porque a Europa e a Ásia são, na verdade, um continente só que apenas está dividido por umas montanhas. Então, temos desde a Índia, ainda mais para o Oriente, temos o Panchatantra. O Panchatantra é um grupo de textos indianos que vão ser, em boa medida, a raiz de muitas das formas narrativas que a Europa vai criar e que vai trazer para cá, para nosso continente. Então, a parábola, o apólogo e a fábula, que é a forma final da parábola e do apólogo. Temos também outras obras, como As Mil e Uma Noites. Todas essas obras sempre estão por baixo, não? Sempre estão naquela herança que hoje em dia nós temos no nosso continente. Os exemplos, que era um tipo de narrativa breve, daí vem, por exemplo, que tem textos narrativos dos séculos 10, 11, cujo nome é exemplo de tal coisa, né? Aí tem o principal exemplo disso são as novelas exemplares, né? Os romances exemplares, ou novelas exemplares. Exemplares porque eram exemplos, porque essa palavra exemplos era usado como simplesmente mostrar uma história, era só isso, né? Os contos do Conde Lucanor, se você abrir o Conde Lucanor, vai ver que cada capítulo se chama exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, e assim vai. Então, esses exemplos eram contos tradicionais, simplesmente. E como falei, aí entraram, daí surgiram
as novelas exemplares de Miguel de Cervantes. E uma coisa que depois se chamou artigos de costumes. Eram simplesmente textos mais reduzidos que narravam alguma coisa da realidade, com algum toque de ficção, e era publicado em jornais. Então, por isso se chamou artigos de costumes. Foi uma coisa muito escrita, muito usada, vamos dizer, tanto na Europa quanto na América, na época da colônia. E ainda depois, já no século XIX, inícios do século XX, ainda eram apresentados dessa forma, artigos de costume. Também temos aquelas estampas de personagens típicos, que eram muito usados, porque antes de que se criasse de alguma forma toda aquela ideia metodológica de uma biografia, eram escritas simplesmente estampas, era chamada assim, estampa do autor tal, ou do fulano, que não tinha que ser um autor, eram personagens típicos. Além disso, aqueles personagens mais ficcionais, mais produto da imaginação da população, e tem um muito conhecido na literatura hispana, que é o Pedro de Urdemales, o Pedro Urdemales. É um personagem que veio da Espanha, acho que no Portugal também tinha um parecido. Isso também veio influenciar muito da cultura popular tradicional, da literatura oral latino-americana nos séculos XVIII e XIX. Então, a herança indo-europeia nos traz tudo isso que acabei de falar, desde o Pachatantra e o Gilgamesh até esses personagens de ficção, né? Da literatura mais oral. Agora, a segunda herança importante que nós temos no nosso continente é a herança pré-colombiana ou ameríndia. Se a indo-europeia nos dá essas formas, a herança pré-colombiana ou ou ameríndia, desculpem, nos dá o fundo. O fundo é, num primeiro em primeiro lugar, é um fundo temático. O temático está presente naquela coisa que sempre está apegada à fauna e à flora autóctonas do nosso continente. Sempre, do começo, existe essa relação muito afetiva, inclusive, com nosso entorno de natureza, com nosso ambiente natural. É uma coisa que isso não está na Europa, isso está aqui. Né? Também temos um fundo anímico. Anímico quer dizer, não é de ânimo, simplesmente. No caso, é de ânima. É uma coisa que está ligada à visão animista da natureza, que é, aliás, a raiz originária de onde surge o que depois vai ser chamado de realismo mágico. Quer dizer, existe no nosso imaginário latino-americano, hispano-americano, luso-americano, existe uma visão da natureza vívida, uma visão de uma natureza que está viva, que nos acompanha, que olha para nós. Isso também é uma coisa que na Europa existiu faz muitos séculos atrás. Eles, de alguma forma, acabaram apagando isso nas culturas tradicionais deles.
Mas aqui no nosso continente isso não aconteceu. Ainda nós temos uma visão muito animista da natureza, e que é uma coisa, aliás, bastante linda, né? Eu gosto, pelo menos. E temos, claro, outro fundo que é simbólico, vinculado à relação ancestral que nós temos, não apenas com o nosso ambiente, mas também com nossos ancestrais, inclusive tanto familiares quanto os nativos originários do nosso continente. Ainda nós temos muito disso. E a literatura, e claro, a narrativa, tem muita influência de todos esses tópicos que estou falando. Essa é a segunda herança. E claro, a terceira herança dessa tríplice herança é, desculpem, eu estou um pouco resfriado, é o, claro, matiz afrodescendente, que de alguma forma ele vem a criar a união entre a forma e o fundo. Ele interliga o matiz afrodescendente no nosso continente, ele interliga, ele relaciona, ele une, ele junta essas duas heranças anteriores. E claro, não quer dizer que não traga nada, o que quer dizer é que o que ele traz é o que ajuda, né, a que essa ligação possa acontecer. Então, a primeira coisa é a linguagem colorida e a coloquialidade irreverente. É uma coisa muito do nosso continente. Vocês aqui no Brasil tem uma expressão muito clara para isso, não? Tipo, falar na lata. O escritor latino-americano escreve na lata também. Claro, não quer dizer que é uma coisa total, que é tudo assim, que é tudo dessa forma. Não, existem diferentes estilos. Mas essa coisa do escritor latino-americano que é escrever exatamente o que ele quer, sem disfarçar tanta coisa, tem a ver muito com aquilo, né, que estou conversando. Então, existe também um elemento maravilhoso da exageração como discurso narrativo. A exageração é uma coisa também que tem muito da herança afrodescendente. afrodescendente. E ainda temos um assunto interessante e que sempre vai gerar debates, que é a visão da alteridade, ou seja, do outro. Essa visão da alteridade do outro que faz parte, de alguma forma, de uma utopia. Porque existe essa tensão, né, sobre nossa identidade latino-americana no nosso continente. Então, essa tensão na nossa identidade acontece porque temos essa alteridade utópica, onde queremos ser vistos como o outro, pero o outro diferenciado, que vai ter atenção como uma integração e mesmice, né? Que vem sendo como uma visão distópica do que seria a nossa cultura. Se nós vamos nos integrar na cultura do mundo, mas para ser a mesma coisa, a mesmice, então aí começa a criar-se uma tensão cultural. E essa tensão, claro, o preto, a pessoa preta, a cultura mais afrodescendente que vive no nosso continente, digamos, é quem sofre mais isso, né? Não quer dizer que pessoas não pretas, como o meu caso, que eu sou mais indígena, não quer dizer que não passemos também um pouco esse sofrimento, dessa tensão entre eu quero ser o outro,
utópico, ou quero ser, ou eu quero ser, ou mesmo integrado ao Ocidente, ao mundo, então vou acabar fazendo parte da mesmice. Não? Então, essa tensão existe sempre na nossa cultura, no nosso, na nossa visão epistêmica, epistemológica, e, claro, sempre vai estar presente até das formas mais invisíveis, mais imperceptíveis, mas sempre vai estar presente na literatura, na nossa literatura. E por que eu falo de tudo isso, com essa introdução tão, que parecesse ampla demais? É porque o processo narrativo no nosso continente, o processo narrativo de hibridação, de como a narrativa vai nascendo, vai surgindo, ela tem um processo natural que acontece em qualquer parte do mundo. E acontece aqui também com toda essa bagagem da qual já falei, que é o processo de história, lenda, mito. É como fazer uma comparação entre tela, pincel e tinta. Por quê? Porque acontece um acontecimento, um fato histórico. Esse fato histórico, na medida que vai passando o tempo, vai se convertendo de alguma forma em lenda. E se essa lenda dura muito mais tempo, acaba se tornando um mito. Ah, por isso é que às vezes tem coisas que você não sabe se são história ou lenda, ou tem coisas que você não sabe se são lenda ou mito, porque estão naquele processo que você não sabe exatamente em que momento está, mas você sabe que está em um desses. Agora, isso cria momentos-chave na formação da ficção breve. Esses momentos chaves da ficção breve, já aí vamos falar sobre as formas definitivas, digamos, as formas já feitas da narrativa. Ou seja, formas estéticas que já existem, que de alguma forma são inalteráveis, como forma de gênero literário, os quais são a fábula e o conto. O que são exatamente a fábula e o conto, diferenciado do que é relato, narração, ou seja, diferenciado, mas dentro dele. O que é que eles são? Isso vai fazer parte da nossa oficina. Vamos conversar sobre o que é uma fábula e o que é o conto. Como formas, já falei, feitas. É uma forma já final, de uma forma, de um gênero narrativo breve. Agora, sobre a fábula, existe muito preconceito, inclusive. Né? Esse preconceito vem de faz muito tempo atrás, inclusive porque ela praticamente morreu no século XVIII, meados do século XVIII, e nasceu de novo já em finais do século XIX, início do século XX. Morreu por, explicaremos por quê na nossa oficina. Voltaremos nisso, de fato, na terceira sessão. Agora, vamos falar sobre o nascimento do conto como gênero específico. O conto nasce nas mãos, digamos, o conto como gênero específico nasce nas mãos de Edgar Allan Poe. Isso é indiscutível. Não porque falei, não porque eu seja dono da verdade, mas porque culturalmente a influência que esse escritor teve e tem ainda hoje na literatura é inegável. Por quê? Porque temos alguns aspectos a serem considerados.
Por exemplo, a procura da perfeição como forma estética, dessa coisa de detalhar o conto até que fique perfeito. A procura da perfeição, que tem muito a ver com o mistério romântico e, sobretudo, o efeitismo do conto. O conto sempre vai ter um efeito sobre o leitor, que é uma coisa que qualquer relato, qualquer narração não necessita ter, mas o conto, enquanto o conto ele tem principalmente esse princípio, digamos, de efeito, de criar um efeito. O mistério fundamental para o romantismo foi uma coisa muito específica do conto. E tem muito a ver com o monstro como inconsciente. Monstro inconsciente. O monstro produto do inconsciente. Já isso, quem já leu alguns desses contos já começa a entender. Ah, é verdade. Sempre existe um monstro inconsciente, né? E esse efeitismo do conto é porque o conto é principalmente um artefacto literário de concisão, concisão porque ele é breve, e por ser breve, ele é conciso. E uma ideia que depois vai ser, digamos, chamada e batizada pelo Júlio Cortázar como o knockout, aquela técnica do boxe, knockout. O conto sempre vai ter um final de knockout, sempre vai ser um final que vai te golpear, que vai te bater. Então, o conto, na procura dessa perfeição, teve fundadores, como principalmente foi o Edgar Allan Poe, mas também teve o Guy de Maupassant, escritor francês, e teve um espanhol chamado Gustavo Adolfo Bécquer. Esses três contistas do século XIX, todos, aliás, todos praticamente da mesma época, o romantismo, pós-romantismo. De fato, o Gustavo Adolfo Bécquer é considerado um romantismo tardio, romantista tardio. Por quê? Porque a época em que esses escritores escrevem, dão a conhecer as obras deles, foi na segunda metade, para abranger todos eles, a segunda metade do século XIX. Então, esses são os fundadores. Vamos considerar eles como fundadores. Poe, Maupassant, Bécquer. Tem outros? Tem, claro, mas vamos focar nesses três. E tem depois os perfeccionadores, que perfeccionaram o conto. Entre eles está o Anton Chekhov, russo, Rudyard Kipling, inglês, e nosso querido Horácio Quiroga, uruguaio. Curioso que o primeiro fundador, o primeiro que chamamos de fundador, é um norte-americano, Edgar Allan Poe, e quem chamamos de perfeccionador é um sul-americano, que é Horácio Quiroga. Isso é uma coisa que está reconhecida, não apenas no nosso continente. Na Europa também existe esse reconhecimento ao Edgar Allan Poe e ao Horácio Quiroga. Por isso é que vamos ler O Coração Delator, de Edgar Allan Poe. Vamos entender esse conto. Vamos dar uma lida bem atenciosa, bem cuidadosa, e no Manual do Perfeito Contista, de Horácio Quiroga. Então, com isso, damos início à nossa primeira sessão. A ideia é que vocês possam ler esses materiais, possam assistir esse vídeo introdutório, e com isso possamos gerar um debate, uma conversação, que esperamos que seja bem bacana para todos. E, bom, como falei, esse primeiro vídeo vai ser seguido de uma aula ao vivo, que vai ser somente no chat, e depois essa troca, essa conversa entre todos nós.
uma última coisa, simplesmente para finalizar, é que eu apresentei essa mostra, catálogo, agora há pouco, numa feira do livro na Venezuela, que fala um pouco das oficinas. Então, temos a narrativa breve, o Coração Relator, depois, em espanhol, em abril, Cuento de Ficção, Escombros Cíclicos, depois, em maio, a Fábula versus as Fábulas. Finalmente, em junho, vamos ter Oficina de Romance, ou novela, Decálogo do Perfeito Romancista, que, claro, faz um jogo aí como Decálogo do Horácio Quiroga, que faz parte do Manual do Perfeito Contista, que vocês vão ler. Essas são as outras oficinas que vão ser, talvez, oferecidas para o segundo semestre do ano. E eu digo talvez porque não temos certeza se vão ser esses mesmos ou se vamos repetir alguns os que já vão ser dados nesse primeiro semestre. E, bom, finalmente, simplesmente, aí, se vocês quiserem, tem meu e-mail, meu celular, e, bom, estamos em contato. Já vocês todos têm celular, claro, meu número celular. Mas eu só queria apresentar isso. E, bom, com isso finaliza nosso primeiro vídeo. E começamos nossa primeira aula e nossa oficina.